Fala certo, Benê! Hello, pessoas do Fala Certo Benê. Gente, o vídeo de hoje nós estamos começando uma série, né, Raquel, que é voltada para ajudar as pessoas que querem se preparar para um concurso público. Ou até Exato. mesmo as pessoas que estão voltando a estudar e precisam de um empurrão. Existem algumas pessoas, inclusive, eu estava comentando com a Bruna, que até pensam em prestar um concurso público, mas não lembram do básico. Aí a pessoa vê aquele monte de coisa naquele edital, tem que estudar isso, e aí ela fala, meu Deus, eu não lembro mais nada. Então nós vamos iniciar do básico mesmo, da base para que vocês consigam depois, mais para frente, entender aquela matéria que já é um pouco mais complicada, mas é claro que nós descomplicamos aqui, mas eu falo um pouco mais complicada para quem não tem a base, porque se você não souber, pelo menos, vou dar um exemplo, hoje nós vamos falar dos substantivos. Se você não sabe o que é substantivo, algumas outras matérias ficam difícil de você conseguir entender. Exatamente. E hoje nós vamos falar sobre dois substantivos que a Raquel estava comentando, que as pessoas confundem muito, né, Raquel? Ou até aprenderam de maneira errada. Isso, que é o concreto e o abstrato. Exato. Primeiro, a Raquel vai dar uma pincelada para nós sobre o termo em si, substantivo. O que ele abrange? Então vamos lá. O substantivo é a primeira classe gramatical que nós estudamos. Por quê? Porque precisa de realmente uma ordem para que possa haver um entendimento no final Sim. das contas. Porque de classes gramaticais nós temos 10 na língua portuguesa. E nós iniciamos com os substantivos. Então vamos lá. A definição de substantivo é toda e qualquer palavra que dá nome aos seres em geral. Em geral mesmo, desde objetos a nomes de pessoas, de animais. Então, os substantivos são responsáveis pelo nome das coisas. Categoriza aquilo, né? E a diferencia. Então, por Perfeito. exemplo, Diferencia, tem mais sentido. vou até falar da Bruna. Bruna é um substantivo, que nós depois vamos falar que tipo que é, que não é hoje que nós vamos tratar desse substantivo, mas para eu chamar a Bruna, coisa, não vou chamar ela de coisa, que se não existisse, se não houvesse substantivo, tudo ia ser coisa, coisinha, coisão. Coisado. Pega a coisa ali em cima da coisa. Não, essa é a coisinha, aquela é a coisona. Então, os nomes, eles diferenciam e fazem com que nosso cérebro associe do que nós estamos falando. Perfeito. Então, vamos lá. Então, substantivo é tudo aquilo que identifica. Que dá nome. Que dá nome a algo ou a um ser. Exato. Perfeito. E a diferença de substantivo concreto e substantivo abstrato, Raquel? Ok, então já sabendo que substantivos dão nome às coisas, agora nós vamos ver quais são os tipos existentes. Hoje nós vamos tratar desses dois que a Bruna falou, que são os substantivos concretos e os substantivos abstratos. Se alguém algum dia aprendeu assim, substantivo concreto é aquele que você pega, substantivo comum abstrato é o que você não pega. Nada a ver. Tudo errado. Não existe isso. Um pega, outro não pega. Então eu vou começar com os concretos. Os concretos, eles são substantivos que ou você tem, digamos assim, um conceito da existência deles. Seres fantásticos, por exemplo, são considerados substantivos concretos, ou aqueles de existência real. Por exemplo, uma mesa, uma cadeira, ventilador, livro, borracha, são substantivos concretos, porque tem uma existência real. Sim. Mas seres fantásticos também são considerados concretos. Exemplo, Deus, fadas, duendes, anjos, demônios também são. São coisas que não vemos, mas são consideradas substantivos concretos. Exatamente. Porque existem. Ou existem, por exemplo, fadas. Raquel, você acredita em fada? Não estou dizendo que eu acredito, mas é um conceito que nós já temos pronto, inclusive na nossa cabeça. Porque nós assistíamos desenhos e nós víamos as fadinhas. E, queria ser uma fadinha, aquela coisa assim que a criança tem. São conceitos existentes, né? Que mesmo que você não crê na existência dele, você sabe que são seres do imaginário. Por exemplo, uma fada, um duende. Para quem acredita ou não em Deus, independente da fé, da religião, se acredita ou não,
mas é um conceito que nós temos a respeito de um ser superior a nós. Exato. Então, isso também se aplica a substantivos concretos. Então, tá vendo? Você consegue pegar em Deus? Não, então não dá pra falar que um substantivo concreto é aquele que pega, não tem nada a ver, tá? Então, não é esse o conceito certo. Então, ou são seres fantásticos, imaginários, ou até mesmo coisas reais da nossa vida, né? Um sofá, uma mesa, uma cadeira, uma borracha, uma televisão e assim por diante. Que são os que você pega Esse você e os pega. que você não pega. Então não vem Também. com o conceito de, o concreto Acho que- pega e o abstrato não. Eu acho que se ensina isso porque fica mais fácil da criança ou da pessoa memorizar, Pode assimilar, ser, né? só que aí depois fica difícil para ela entender. Identificar o correto, mas realmente. aí eu não pego numa fada, eu não pego num duende. Então, aí, por isso que essa não é a explicação correta. Certo. Então, o que a gente tem que pensar? Concretos são seres imaginários, conceitos que nós temos já a respeito de algum ser, e objetos reais, da vida real, que existem por si só, têm a sua própria existência. Agora vamos aos abstratos. Aos abstratos. Então vamos lá. Lembrem que eu falei o seguinte, que os concretos, eles têm, uma das coisas que eu terminei de falar, que os concretos têm existência real por si só. Os abstratos não. Que eu acho que isso é que junta as duas coisas e fica Sim. mais fácil de entender. Tendo em vista que o concreto, ele tem uma existência real por si só, não depende de nada nem de ninguém para a sua existência, os abstratos já não. Os abstratos, eles precisam de alguém para que exista. Como assim? Os abstratos estão ligados a sentimentos, sensações físicas e até conceitos. Exemplo. Fome. Eu estou com fome. Fome, para ela existir, um ser existe para poder sentir aquilo. Exato. Então, é uma sensação física. Assim como frio, assim como calor. Sede. Exatamente. Agora, olha só. Isso falando de sensações físicas. Se nós falarmos de sentimentos, amor, Raiva, ódio, amizade. Então, paixão. são coisas assim que nós sentimos. Então, os sentimentos, eles também precisam de alguém para que eles existam. Sim. Então, depende de alguém, diferente do concreto, que ele tenha por si só. Ele está existe. ali. Exato. E também os conceitos, que existem coisas que não tem como nós descrevermos. Às vezes a gente até tenta descrever em palavras esses conceitos e até em palavras fica bem difícil de entendê-los. Exemplo, justiça é um conceito. Sim. Nós sabemos o que é justiça, tentamos explicar. Se eu falo, por exemplo, felicidade, também é um conceito, é um sentimento, é algo do tipo. Se eu falo a injustiça, fidelidade, então tudo lealdade. isso, exatamente, tudo isso são conceitos que existem na nossa cabeça, que nós conseguimos entender, mas não é algo, por exemplo, que existe por si só. Para que haja justiça, alguém precisa fazer essa justiça. Exato. Para que haja lealdade, às vezes entre Alguém amigos. precisa Então ter nós atitude, precisamos né? ter essas atitudes de lealdade uma com a outra. Então essa é a grande diferença, que eu acho que esse é o pulo do gato. É mesmo, realmente. Então, o abstrato precisa de um ser para poder praticar aquela ação. Exatamente, para que ela Ou exista. expor, né? Exato, Aquele isso. sentimento. Exato, ou é isso aquele mesmo. conceito. Uhum. E o concreto, não. Por Quer si ver uma só. que eu pensei enquanto você estava falando? A generosidade, que é mais do que Sim. isso. Generosidade é algo assim, que vamos supor que eu esteja em algum lugar, eu veja uma situação, e aí eu falo, meu Deus, eu preciso ajudar essa pessoa. Então, a generosidade é um conceito, mas ela não existe por si só. Eu preciso colocá-la em prática. Então, tudo isso categoriza ou marca um substantivo abstrato. Exato. Gente, o português é português. É sensacional. É sensacional. É por isso que eu amo, gente. Não tem como não amar uma língua dessa. Bom, o vídeo de hoje, então, falou um pouquinho sobre o que é substantivo, né? Que ele Nomeia os seres. exatamente, nomeia os seres.
E hoje falamos sobre substantivos Os dois concretos tipos, né? e abstratos. Exato. E o abstrato inclui também conceitos, que Uhum. foi uma parte que eu achei bem interessante isso, Sim. que inclui conceitos. Depois podemos até dar alguns exemplos de como isso cairia no vestibular, né? Podemos. Às vezes até numa prova, se algum estudante estiver assistindo, porque é uma coisa interessante que isso começa a ver lá no terceiro aninho, no Fundamental 1, aí vai pro quarto, vai pro quinto, vem no sexto, volta no sétimo, porque o sétimo ano estuda muito, por exemplo, a morfologia, que é o estudo das classes Que gramaticais. cai muito em concurso público. Cai. E aí depois você volta a ver tudo isso no ensino médio, por exemplo. Sim. Então é algo que você não vai deixar de ver sempre, de aprender, mesmo porque, como nós falamos no início do vídeo, para que a pessoa consiga entender alguns conceitos Exato. que são mais difíceis, como por exemplo uma concordância nominal, que depende de um substantivo, que ele é a base da concordância nominal, você precisa entendê-lo, saber os Exatamente. tipos, formação. Saber corretamente qual é aquele substantivo para que você possa saber a concordância Porque, correta. por exemplo, uma das coisas que cai em concurso é o complemento nominal. O complemento nominal, muitas vezes, ele trabalha uma das coisas que ele trabalha é o substantivo abstrato. Mas se você não sabe o substantivo abstrato, você não acha o complemento. Ou se você confundir ele com outro, aí danou-se. Exato. Perfeito, minha amiga. Bom, gente, e no próximo vídeo vamos continuar com a nossa série de substantivos e vamos trazer exemplos para vocês. Dúvidas, perguntas, mandem nos comentários e até o próximo. Fala certo, Benê! Fala certo, Benê! Por si só, tem a sua própria existência. Perfeito, acho que ficou bem fácil de Acho que entender sim. assim. Então, esses são os substantivos Concretos. concretos.